Olá, graça e paz. Essa é mais uma semana da nossa jornada de leituras bíblicas. Estamos já no livro de Deuteronômio, avançando para terminá-lo na semana que vem, né? Então, nessa semana, teremos aqui Deuteronômio de 12 a 24. Né? Então, um trecho aí desse livro que, na verdade, trata das repetições da lei, né? Quase tudo que nós vamos ver aqui, nós já vimos ou em Levítico, ou em Êxodo, ou em Números, né? De alguma maneira, já foi dito tudo que a gente vai ler novamente aqui. Então, trata-se de um reforço. Esse é o significado de Deuteronômio, a repetição da lei, né? 2 vezes a lei. De qualquer forma, nesse trecho, então, nós vamos passar por orientações sobre o culto, sobre os sacrifícios, né, o que pode comer, o que não pode comer, né, dentro dos sacrifícios, lá no capítulo 12. Depois tem uma palavra sobre os falsos profetas, né, como identificar os falsos profetas e o que fazer com eles. Depois, animais limpos e imundos, uma palavra sobre dízimo também, sobre a obrigação de contribuir com a vida dos levitas e também com os pobres, né? Os dízimos serviam tanto para uma coisa quanto para outra. As leis sociais, falando a respeito de como tratar os mais pobres no meio deles, inclusive os escravos, né? Os escravos naquela época eram aqueles que vendiam a si mesmos para trabalhar e pagar uma dívida, né? Então, o escravo recebia metade do salário mínimo, digamos assim, né? Porque era só a sobrevivência mesmo, né? E ele trabalhava e ia abatendo a sua dívida com o seu próprio trabalho. Então, lá as leis no capítulo 15 vão ajudar a manter uma dignidade mínima aí para esse escravo. Também fala das 3 principais festas, que a gente já viu lá em Levítico, com mais detalhes, né? Em Êxodo também. Aqui fala apenas de Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo no capítulo 16. Tem algumas regrinhas para os juízes, né, para que eles não aceitem suborno, né, para que eles não sejam tendenciosos. Leis para os juízes que valem até hoje, né, deveriam ser ouvidas até hoje. Leis para o rei também, para que ele, sendo governante, não se cercasse de muitos privilégios. Outra lei que a gente podia ter até hoje funcionando. E leis para os sacerdotes também no capítulo 17. No capítulo 18 fala novamente sobre falsos profetas, só que agora no contexto de que Deus promete um verdadeiro profeta para substituir Moisés e alerta contra falsos profetas, e ele diz, olha, se você não sabe qual é o falso profeta, é só ver se acontece aquilo que ele diz que vai acontecer. Se não acontecer, então é porque ele não foi enviado por mim. Bom, estamos no capítulo 18, né? No capítulo 19 fala sobre as cidades de refúgio, aquelas cidades que a gente já viu em outra passagem, né? Para onde os homicidas culposos, né? Não dolosos, aquele que matou sem propósito, sem intenção de matar, ele tinha a possibilidade de fugir para essas cidades, que eram cidades dos levitas, onde o vingador não podia ir lá para tirar satisfações e tirar a sua vida também, né? Uma forma de pacificar a sociedade no seu conflito mais agudo, que era, claro, de uma morte, né? E também ali fala sobre um pouco sobre o processo legal, né? Como é que tinha que ser, testemunhas, não sei o que e tal. Então tem alguns detalhes lá sobre o processo legal penal lá no Antigo Testamento. No capítulo 20 fala sobre leis sobre a guerra, né? Quando eles saíssem para a guerra, o que eles podiam fazer, o que eles não podiam fazer, como eles deveriam agir. Depois, no capítulo 21, tem leis sobre o primogênito, né? O direito do primogênito, o que fazer com filhos desobedientes, outra lei também que, se estivesse vigorando até hoje, ia ser bastante transformadora na sociedade, né? Leis sobre o casamento e o divórcio, no capítulo 23 e 24, fechando então a leitura dessa nossa semana. Bom, o que eu quero destacar aqui para vocês nesse conteúdo é o seguinte: em primeiro lugar, tem algumas menções aí nesse trecho que a gente vai ler sobre o lugar que o Senhor vai escolher. Então, eles estão lá ainda na saída do deserto para entrar na Terra Prometida, e Deus já está dizendo que Ele vai em algum momento escolher um lugar para fazer habitar a casa dele. Porque naquele momento não tem templo nenhum. Eles estão se reunindo às portas do tabernáculo, e vão continuar fazendo isso durante alguns séculos ainda, até que Salomão, 400 anos depois, vai construir um templo para Deus
na cidade que Deus escolher. Mas antes do templo, mesmo o tabernáculo com a arca, eles vão ficar em alguns lugares, e esses lugares serão considerados sagrados de alguma maneira para o culto a Deus. Ele também fala de o povo querer um rei, né? O povo vai querer um rei, então já está aqui a lei do rei. E naquele tempo eles não tinham rei, né? Moisés não era um rei, Josué não vai ser rei, vai ter o período todo dos juízes sem reis, né? Só com Saul é que o povo vai falar para Samuel, né? A gente queria um rei como os outros povos têm, né? Eu não sei se aqui é uma profecia já de como o povo é ou se é simples senso comum, né? Eu tenho certeza que uma hora vocês vão querer isso, já está aqui a lei que vai determinar como deve ser o papel desse rei, o que ele pode fazer, o que ele não pode, né? O rei não pode estar acima da lei. Então, a ideia, né, de um reinado constitucional, só que ao invés de uma constituição, é a lei de Deus que está acima do rei. Isso, né, já com bastante antecedência histórica, né, bastante moderna, o sistema lá que Moisés inventou para o povo. Um outro destaque que eu quero fazer são as leis sociais, né? Já vimos em outras passagens, estou aqui apenas reforçando, a proteção dos escravos, a proteção dos pobres, né? O ano do jubileu, todo mundo volta a receber as suas terras de volta, as dívidas são perdoadas, os escravos são libertados. O ano do jubileu, ele tinha essa característica social, mas ao mesmo tempo ele tinha uma característica espiritual importantíssima, porque ele, de alguma forma, antecipava a Nova Canaã, digamos assim, a Nova Jerusalém, né? Porque ali, aquele ano era o ano em que tudo era belo, todo mundo, né, tinha de volta sua terra e sua liberdade. Então, ele apontava para uma outra terra prometida que ainda não era aquela, né? Que nós sabemos que é aquela que Apocalipse prevê. Que mais? Leis diversas. Aí nesse trecho que a gente vai ler, a gente vai encontrar aquelas leis sobre corte de cabelo, sobre franja da roupa, sobre mulher com roupa de homem, sobre parapeito no terraço, sobre higiene, sobre cobranças. São leis tão detalhadinhas, tão pontuais, né? Tão procurando pequenos detalhes da vida do povo, que isso me faz pensar numa questão teológica muito importante. O Deus de Israel, a religião de Israel, era uma religião do cotidiano, era um Deus do cotidiano, era uma religião que mudava as pessoas no seu dia a dia, nas suas relações comuns. Não era uma religião, assim como o cristianismo também não é. A religião bíblica, desde o Antigo Testamento, não é um tipo de religião que você apenas desempenha algum papel ali, faz alguma coisa, né, na igreja, no templo, no domingo, no dia santo e volta para casa para viver sua vida normal. Não, Deus tem que ir com você na sua vida normal e a sua vida normal não pode ser normal. Tem que ser uma vida transformada em cada detalhe e isso Deuteronômio nos mostra muito bem com essas leizinhas pequenas aí que não são mais válidas para nós, né? Não são determinantes da nossa vida, mas nos ensinam muito a respeito de Deus e da religião verdadeira como sendo do cotidiano e não apenas do dia santo, do lugar santo, né? Das pessoas santas. Não, é pé no chão, vida real, né? E o último destaque que eu quero fazer, esse vídeo vai ficar um pouco mais enxuto, né? O último destaque que eu quero fazer é que Deuteronômio é a repetição da lei e a gente está vendo aqui um monte de repetições, né? Já vimos quase todos esses conteúdos em outras passagens. Se você tem aquela Bíblia com pequenas notas de rodapé embaixo, né, mostrando onde aquele mesmo conceito aparece em outro lugar da Bíblia, você vai ver que quase todas as notinhas, quase todos os versículos têm uma notinha de rodapé dizendo, ó, isso aqui está lá em Levítico, isso aqui está lá em Número, isso aqui está lá em Êxodo. E eu fico aqui imaginando se essa repetição toda já não é Deus nos falando a respeito de como nós somos teimosos, né? Como nós somos negligentes, como ele precisa ficar repetindo pacientemente a sua vontade até que aquilo entre na nossa cabeça e olhe lá que amanhã ou depois a gente já está esquecendo de novo. Então, Deuteronômio parece trazer dentro da sua própria proposta já uma lição importante para nós. Precisamos ouvir e ouvir e ouvir. Aquela história da pessoa, né, que diz assim, eu já nasci na igreja, já sei o que eu tenho que saber, né?
Tem uns desigrejados que são assim, né? Eu não vou mais na igreja porque eu já sei o que eu tenho que saber, né? Bom, então, filho, a Bíblia parece que tem outra imagem de nós, né? Nós precisamos ouvir de novo até o que a gente já sabe, porque o nosso coração tende sempre a abandonar a verdade em favor dos nossos próprios gostos, né? O povo de Israel era assim, é provável que eu e você também sejamos. Então, essa é a nossa leitura, 18ª semana da nossa jornada, destaques feitos, espero que seja uma leitura edificante para vocês, que vocês aproveitem bastante, porque é a palavra do Senhor sendo repetida mais uma vez para nós, para ver se a gente aprende e vai fazendo e vai cumprindo, vai obedecendo e vai se santificando. Bom? Deus abençoe e até a próxima.